Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Quero parabenizar a Cristina, a tia Shirley, pela mesa. Uma mesa diferente, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? E ficou linda. Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 30. A partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à sua cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimaram completamente. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. Deus, nós queremos te louvar pela tua santa palavra, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e o Senhor tem falado aos nossos corações que grandes coisas o Senhor fará. Eis que novas coisas o Senhor está fazendo em nossos meios, e nós cremos, Senhor, nas tuas bênçãos, Senhor, nós cremos nos milagres, nós cremos no teu agir, ó Pai. Por isso eu quero clamar a ti, Senhor, que o Senhor venha levar as nossas mentes cativas até a ti, e que verdadeiramente nessa noite, Senhor, nós possamos ser tocados pelo poder do teu Santo Espírito e sairmos daqui transformados, Senhor, cheios da tua unção, da tua graça e da tua misericórdia. Deus, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Maico fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor. Abençoa os sonhos, os projetos, Senhor. A vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida financeira, ministerial, Senhor. A vida acadêmica do teu filho, que seja grandemente abençoado. E eu quero clamar a ti também, que o Senhor estenda essas bênçãos sobre todos os irmãos aqui presentes, cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, que estão nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa impactá-los também com o poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis se assentar, amados. Tem alguns fatos, e fatos reais, que a história, ela tem nos mostrado que por muitos anos a sociedade tem falado, ela tem dito para Deus não interferir nas suas escolhas, para que Deus saia do nosso governo, para que Deus saia das nossas vidas. E sendo um cavalheiro, como Deus o é, eu fico imaginando que Ele simplesmente se afasta calmamente e fica do lado olhando as decisões que a humanidade está tomando, as decisões que o povo está tomando, em pedir para ele se afastar. O homem tem achado que é muito poderoso, que é muito forte, que o seu dinheiro, com a sua sabedoria, com a sua força, consegue conquistar o que ele quer. Mas como poderemos esperar quando nós temos algum problema? Como nós podemos esperar que Deus abençoe e nos proteja quando nós estamos vendo que a humanidade está pedindo para Ele não se envolver? E a história, ela conta para nós que
E eu acredito que isso tudo deve ter começado lá nos Estados Unidos, há anos atrás, quando Madeleine Mary O'Hare, essa mulher, ela foi assassinada. Essa mulher era uma ateísta, e ela se levantou um dia lá e começou a se queixar que era impróprio fazer oração nas escolas, como acontecia tradicionalmente. E a população virou e falou assim: olha, nós concordamos com a opinião dela. Realmente a escola é um lugar de estudar, não é um lugar para orar. Depois disso, alguém disse também que seria melhor não ler a Bíblia nas escolas. E as pessoas concordaram também. Mas se nós que conhecemos a palavra de Deus pararmos para pensar, a Bíblia que ensina que não se deve matar, a Bíblia que ensina que não se deve roubar, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós falamos: não, pare de ler a Bíblia. Tempo depois apareceu um Dr. Benjamin Spock. Ele diz que nós não deveríamos corrigir os nossos filhos usando a vara. Não deveríamos usar a vara com nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque se você fizesse isso, se você corrigisse seu filho com a vara, quando ele temasse, quando ele fizesse alguma coisa errada, isso poderia afetar a sua personalidade, e a sua formação poderia ficar distorcida, e nós poderíamos prejudicar a sua autoestima, a autoestima da criança. Abrindo um parênteses, o filho dele suicidou. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então, ok, não pode mais usar a vara. Depois, alguém veio e disse que os professores, os diretores de escolas, não deveriam mais disciplinar as nossas crianças da escola quando eles se comportassem mal. E nós precisamos abrir um parênteses aqui para deixar claro: há uma grande diferença entre disciplina e tocar na criança. Aí alguém sugeriu que nós deveríamos liberar também o aborto, como está liberado em vários países, até o 9º mês. No 9º mês a mulher pode abortar. O corpo é da mulher, então deveria ter a liberdade de fazer o que ela quer com o corpo dela. E a sociedade virou ok, sem ao menos questionar. Então foi dito também que os nossos filhos e nossas filhas deveriam andar com camisinhas, quanto elas quisessem, para que pudessem se divertir à vontade, com segurança. E aí nós falamos: ok. Então alguém sugeriu que, em nome da arte, colocasse um homem nu em um salão, e levasse as crianças ali, e incentivasse as crianças a não só olhar o corpo nu daquele homem, como também tocar. E a população virou: olha, tá bem, nós vivemos numa democracia, eles têm esse direito de ter a sua liberdade, de expressar a sua arte. Agora, o que causa uma estranheza, ou o que causa uma dor no nosso coração, é que agora nós começamos a perguntar: por que os nossos filhos não têm limite? Por que as nossas crianças não têm limite? Por que eles não têm consciência e não entendem, não sabem distinguir o bem e o mal? Não sabem distinguir o certo do errado? Porque não incomoda as crianças, há muitas crianças, e nós temos vários relatos por aí, de matar pessoas estranhas, matar os próprios colegas dentro das escolas, ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, nós iremos compreender. E a Bíblia fala para nós
que nós colhemos o que plantamos. E eu quero perguntar para você nessa noite: o que você tem semeado em sua casa? Qual o valor que você tem dado à sua família? O que a sua família representa para você? O que você é capaz de fazer pela sua família? Sua esposa, seus filhos. E esse é o tema dessa noite. Qual o valor de sua família? E eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado: ei, qual que é o valor da sua família? Eu convido você, juntamente comigo, a analisarmos esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto, ele mostra para nós, ele traz para nós que aquelas famílias, daqueles homens, daqueles guerreiros de Davi, eles sofreram um cruel ataque. Eles sofreram um ataque avassalador, com o objetivo de desestabilizar aquele povo. E como nós temos visto, amados irmãos, nos dias de hoje também, as famílias estão sendo atacadas de uma forma impressionante, de uma forma terrível. O inimigo das nossas almas, nós sabemos que só veio com um propósito: ele veio para matar, para roubar e destruir. E o foco dele é destruir a célula máter da sociedade, aonde tudo inicia, aonde tudo se forma. E ele está atacando de uma forma voraz. E com esse ataque do diabo, as famílias têm se afastado de Deus. As famílias têm permitido o amor pelo Senhor esfriar. Quantas pessoas, igual, eu acho que foi o Mike semana passada, eu não sei se foi o José, que falou aqui. Quantas pessoas já estiveram pregando, não estou falando da nossa igreja, estou falando no geral. Quantas pessoas nós já vimos nas igrejas pregando? Quantas pessoas nós já vimos no louvor, adorando a Deus, e que hoje se afastaram, que hoje estão vivendo uma vida mundana? Como nós temos visto pessoas hoje em dia que não querem compromisso com Deus, estão permitindo que o inimigo de nossas almas entrar em suas casas e destruir a sua família, e muitos deles estão ficando com os braços cruzados. Se você der uma olhada, você perceberá que no Brasil, o número de divórcios tem aumentado consideravelmente. De janeiro a junho desse ano, foram 37.083 divórcios. Um aumento de 24% se comparado com o ano de 2020, nesse mesmo período. Um em cada 3 pessoas estão entregando as suas famílias nas mãos do inimigo, e muitas vezes sem lutar, muitas vezes por pequenos problemas, por pequenas coisas. Muitos não estão sabendo esperar, outros casaram sem amor, e quando começaram a comer o sal no dia a dia, desanimou. Mas uma coisa eu creio que a maioria dessas pessoas que se divorciaram, elas um dia ouviram sobre o casamento. A Bíblia fala de algumas coisas que permite essa separação. Mas hoje as pessoas estão separando por qualquer coisa. Parece que a família, ela perdeu o valor. Mas voltando ao texto, Davi e seus homens, eles estavam vivendo como foragidos, por causa de perseguição de Saul. Eles estavam ali na cidade de Ziclag, uma cidade da Filisteia. E essa cidade, ela foi atacada pelos amalequitas, enquanto Davi e seus homens estavam fora. E essa cidade, ela foi saqueada, ela foi queimada.
E todas as pessoas, jovens, velhos, crianças e mulheres, foram levados como prisioneiros. Apesar de Davi ser refugiado ali naquela região, ele estava vivendo tranquilamente. Eles estavam ali tranquilos, ninguém perturbava ele ali junto aos filisteus. E de repente uma tragédia se abate sobre as suas vidas. E o que fazer? Quando os problemas aparecem, o que fazer? Será que ficar chorando e se lamentando eternamente é a solução? Buscar alguém para colocar a culpa? Talvez. Que atitude tomar? Será que seguir em frente? Vou seguir em frente. Será que chorar, lamentar, procurar culpado, ou seguir em frente e tentar esquecer tudo que foi feito lá atrás, as promessas que foram feitas lá atrás, é a solução? Amados irmãos, nós precisamos entender que existe uma orquestração do mal para acabar com as famílias, para destruir as famílias. Setas são lançadas diariamente nas nossas vidas. A convivência familiar, em muitas casas, em muitos lares, é mais parecido com um campo de batalha do que com um pedacinho do céu. Porque a nossa casa, o nosso lar, o nosso refúgio, precisa e deve ser realmente um pedacinho do céu. É onde nós encontramos paz, é onde nós encontramos amor, é onde nós podemos abrir o nosso coração. Mas em quantos lares isso não está acontecendo? Por isso eu quero perguntar para você nessa noite: qual o valor que a sua família tem para você? Você tem se colocado na brecha pela sua família? Você tem sido uma pessoa resiliente? Muitas famílias têm sido espoliadas, roubadas, saqueadas. E de repente você pode falar: olha, pastor, mas sendo roubadas em quê? Eu te falo: roubadas do primeiro amor. Lembra os casados? Quando vocês namoravam, os noivos e namorados, como é a fase do namoro hoje? Muitas vezes com a chegada dos filhos, a atenção, principalmente da mulher, se volta para a criança. E muitas vezes o marido fica de lado. E aí, existe a carência do diálogo, da comunicação. Porque enquanto se namora, se você estiver no telefone, ali é horas e horas, sem problema, tranquilo. E depois de horas e horas, um vira para o outro: meu bem, desliga. Ah, desliga você. Não, é você que desliga. Não, eu não, é você. E fica, e vai mais hora. Do romantismo. Quantos casais estão sendo privados do romantismo? Uma flor, um bombom, um beijo, um eu te amo, da alegria e do prazer de estar junto. Eu sempre falo nos encontros de casais que o casal precisa tirar um tempo para ele, independente dos filhos. Precisa tirar um tempo para os dois, para lembrar do tempo do namoro, para sair os dois, para conversar os dois, para estar juntos os dois, para namorar os dois. Precisa. Nós precisamos nos lembrar que a nossa família é o nosso maior patrimônio. E se ela é o nosso maior patrimônio, ela merece o nosso maior investimento. E nós precisamos nos lembrar, meus amados, nenhum sucesso pessoal ou profissional compensa o fracasso de um casamento ou de uma família. Não compensa. E o inimigo, ele é astuto.
E ele sempre ataca as famílias, e ele olha, ele busca áreas vitais da família, como por exemplo a financeira. Se você olhar hoje, você analisar hoje, você vai ver que as maiores crises nas famílias hoje são por causa de dinheiro. Eu sempre brinco com os meninos, né? Quando a gente está fazendo curso de noivo, eu sempre brinco com eles o seguinte: olha, na fase do namoro, quando você está pensando em casamento, quantas vezes a menina vira para o menino e fala para ele assim: meu bem, vamos casar. Ele fala: olha, eu não tenho condição ainda, vou esperar. Meu bem, com você eu moro até debaixo da ponte, eu te amo. Mas quando começa a vida dos dois, começa-se um grande problema. E hoje há muitas batalhas sendo travadas dentro dos lares por causa de dinheiro. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas nós gastamos hoje 5 vezes mais do que na década de 50. O luxo de ontem, o que era considerado luxo ontem, é a necessidade que nós consideramos hoje. Nós compramos o que não precisamos, muitas vezes com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Olha que paradoxo. Filhos. No texto, nós vimos aqui que os filhos daqueles homens, eles estavam nas mãos dos inimigos. E um pai, uma mãe, não tem como ficar bem se os seus filhos estão cativos, se os seus filhos estão nas mãos do inimigo. E isso muitas vezes realmente desestabiliza as famílias. Como pode ser uma criança que foi gerada por você, e você vê ela presa, cativa a coisas do mundo? Amizades que só levam para o mau caminho, as drogas, a bebida, a saúde. Davi, a palavra nos fala que ele estava angustiado. Doenças emocionais, doenças psicossomáticas, como a depressão, tem assolado as famílias. E essas doenças psicossomáticas, devido elas ser geradas na mente e na alma, atuando no corpo, ela causa uma instabilidade muito grande das pessoas. E quando o cônjuge começa a ver que aquela pessoa não responde, muitos desanimam. Porque quem aguenta uma pessoa iracunda 24 horas por dia? E muitas vezes as pessoas que têm essa doença psicossomática sabem que tem e não querem procurar um tratamento, não querem se cuidar, não querem buscar a presença de Deus, não querem estar mais firme na presença de Deus, não querem a cura, querem falar que estão bem. E muitas acostumam com esse sentimento e começam a se sentir bem, se sentindo mal. Deu para entender? Casamento. As mulheres estavam cativas. O amor da vida daqueles homens não estava com eles. E quando nós ficamos longe da pessoa amada, a dor no coração ela é muito grande. Você fica arrebentado. A vontade é de estar junto, é de ficar junto. Quantas vezes nós somos obrigados a viajar para fazer curso, passar uma semana, 15 dias fora, mesmo falando todo dia por telefone, mas fica alguma coisa no coração, a falta de estar junto, do abraço, do beijo. Amizade. Os homens de Davi, eles se voltaram contra ele. A palavra diz que eles queriam apedrejar Davi. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em homens. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas, nas amizades. E às vezes essas pessoas nos decepcionam. Às vezes você faz 99 coisas certas, mas quando você não faz uma, ou deixa de fazer uma, ou uma não sai do agrado daquela pessoa, ela simplesmente vira as costas, se revolta, e aí começa a acusar: você não fez para mim,
E não adianta você querer falar assim, não, mas olha para trás das 99 lá atrás. Não, você não fez, eu precisei de você, você não fez. Gratidão. Hoje o que nós mais temos visto é a falta de gratidão. As pessoas não têm gratidão no coração. Elas não sabem ser gratas às outras pessoas. Elas não sabem ser gratas nem a Deus. É o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. As pessoas hoje não se entregam verdadeiramente ao Senhor. Por que as famílias são atacadas? Muitas vezes porque os cônjuges não vigiam. Muitas vezes as pessoas caminham em direção ao perigo. Muitas vezes algum dos cônjuges começa a flertar com o pecado. Dedicam mais tempo às coisas do que a família, do que a vida a dois, do que a intimidade do casal. Muitas vezes porque os pais não vigiam os filhos. Ser bom pai não é dar tudo o que a criança quer. Ser bom pai é andar junto. Eli, Davi, Samuel, foram grandes homens na Bíblia, mas foram péssimos pais, fracassaram como pais. Pessoas que não vigiam sua comunhão com Deus, vão ficando frios. O coração passa a ser uma terra árida. Começa a não ter alegria mais de estar em comunhão com os irmãos. Começa a não ter alegria mais de tirar tempo para agradecer a Deus por tudo que Ele faz. E quando isso acontece, vem o ataque do inimigo. Amados irmãos, o inimigo ele não brinca. Ele não brinca. Ele não tira férias. Ele não precisa descansar. Ele é maligno, assassino, ladrão e mentiroso. E o inimigo tem feito grandes estragos nas famílias. Quantos casais, quantas histórias você conhece de pessoas que vivem juntos, mas não tem mais amor? Quantos casais você conhece que estão juntos, mas por causa dos filhos? Quantos casais vocês conhecem que estão juntos, mas fica um espetando o outro o tempo todo? Quantas famílias vocês conhecem que as crianças não respeitam os pais? E quantas famílias vocês conhecem que os pais não respeitam os filhos? Veja, no versículo 1, o inimigo feriu as famílias. E nós sabemos que dentro das famílias, de muitas famílias, existem muitas pessoas feridas. Existem pessoas que têm mágoas no coração. Pessoas que estão matando outras, simplesmente por não liberar perdão. Gente que não sabe perdoar. Gente que não supera os traumas do passado, os abusos, as traições, que vivem sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Muitas vezes até bonitas por fora, mas com imensas feridas na alma. E feridas que precisam ser tratadas. Quando nós machucamos, nós vamos lá para a doutora Carol, machuquei, ó. Doutora Carol vem, limpa, passa um antisséptico, vem com alguma coisa, uma pomadinha, tal, papapá, cuida. Amados, a alma é a mesma coisa. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa alma. Nós precisamos de ajuda. No versículo 3 e 4, o inimigo atingiu a família. As mulheres daqueles homens foram cativas. Os jovens foram cativos. No versículo 6, o inimigo joga uns contra os outros amigos. Aqui nós não estamos falando de pessoas estranhas, não. Aqui é pessoas amigas. Pessoas que lutavam dia após dia, que não tinham perdido nenhuma batalha. Eram os homens de Davi.
Eles estavam juntos. Na batalha, um encostava no outro, encostava as costas no outro, e eles estavam lutando, confiando cegamente. Mas aqui a palavra diz que colocou uns contra os outros. Aí começaram a querer fazer transferência de responsabilidade. Começou a murmuração, a necessidade de colocar a culpa em alguém, porque o ser humano tem isso. As pessoas não querem assumir que errou, não querem pedir desculpa, não querem pedir perdão, porque é muito mais fácil apontar: foi você que errou. Se você não tivesse falado, se você não tivesse feito, isso não teria sido assim. O que fazer, meus amados irmãos, quando a família chega nesse ponto? O que fazer para restaurar a família? O versículo 4 ele nos mostra que deve haver uma reação de inconformidade. O mal da nossa sociedade hoje é a conformidade. Nós estamos nos conformando com tudo. Tudo que nos chega para você e fala, é assim, você é ok. Está certo. Falou foi o doutor fulano de tal, então está certo. Mas o que realmente muda o mundo é a inconformidade. São os inconformados. E nós precisamos ser inconformados com o caos. Mas a própria Bíblia, ela nos mostra que teve pessoas que não reagem. Um exemplo é Eli. Nós sabemos também que tem gente que não crê em mudança, que não crê em transformação, que não crê em novo nascimento. É aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas o versículo 4 também fala que deve haver um choro profundo. E a nossa humanidade, a nossa sociedade, ela perdeu a capacidade de chorar. Quantas famílias nós estamos vendo que estão perdendo de goleada e não choram, não lutam, não buscam ajuda. Jesus diz: filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. O rei Davi chorou em público. Quem chora está falando para o mundo: olha, tem coisa errada aqui. Eu estou triste, eu estou sentindo. Neemias chorou ao saber do opróbrio de Jerusalém. William Booth, ele foi um pregador metodista, e ele foi o fundador do Exército da Salvação. Certa vez os oficiais dele mandaram uma carta para ele e falaram assim: ó, Booth, nós já tentamos aqui todos os métodos possíveis para evangelizar esse povo. Olha, não tem jeito, nós já fizemos de tudo. E Booth respondeu uma carta para eles, simplesmente com as palavras: experimentem chorar. E foi o que eles fizeram. E foi quando aconteceu o grande avivamento. No versículo 6, diz que nós devemos nos reanimar em Deus. Não porque a situação é fácil, mas porque nós somos fortes, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Davi, ele não ficou magoado com Deus, diante daquela situação. Ele poderia ter murmurado, falar: Senhor, eu estou lá batalhando, eu chego aqui, só deixa ter acabado com o povoado aqui. Pelo contrário, ele correu para os pés de Deus, pois ele sabia que a vitória vem do Senhor, amém? Mas muitas vezes as pessoas querem resolver as coisas por sua própria força, pelo seu conhecimento, pela sua vontade. Não entendem que Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E eu quero te perguntar: a sua fé, a sua confiança, ela verdadeiramente está no Senhor? Versículo 8 diz que nós devemos buscar Deus em oração. Nós nunca, amados irmãos, devemos aceitar passivamente uma derrota. Nós precisamos sim restaurar o altar do nosso coração, restaurar a nossa fé. Nós precisamos voltar à essência nos nossos lares, dos cultos domésticos, dos estudos domésticos.
Só você e sua família. No caso Vicente Alari, que os filhos só chegam o ano que vem, os dois. Quem tem filho, faça a roda com os filhos. Leia a palavra, ore. Já profetizei, irmão, é o ano que vem. Então, amados, nós precisamos buscar a Deus. O versículo 9, ele mostra que nós devemos agir também com base nas promessas de Deus. Nós sabemos e temos conhecimento que quem vive pela fé pisa no terreno dos milagres. Deus, Ele não nos prometeu a ausência de luta, mas Ele falou para você: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Os problemas vão vir, as lutas vão vir, mas Ele falou: eis que estou contigo por todos os dias da sua vida. A vitória é nossa. Versículos 17 e 20, diz que nós devemos tomar de volta tudo que o inimigo levou. Isso vem mostrar para nós que nós não podemos deixar nada nas mãos do inimigo, porque você não foi criado, escolhido, chamado, predestinado a ser a imagem e semelhança do Senhor, imagem e semelhança de Cristo, para ser um derrotado, para ser um fracassado. Você foi chamado por Deus para ser um vencedor, amém? Você é filho, herdeiro, a menina dos olhos de Deus. Você é filho do rei, amém? Posso ouvir um aleluia? Por isso não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são bênçãos, são promessas de Deus. Toma de volta aquilo que Deus lhe deu, amém? Para concluir, talvez o Senhor tenha permitido o ataque a Ziclag, a fim de incentivar Davi a sair do território inimigo e voltar para Judá, que era o seu lugar. Nós só conseguimos imaginar o horror, a tristeza de Davi e seus homens que jamais haviam perdido uma batalha. Agora a sua cidade, os seus lares, havia sido incendiado, toda a riqueza havia sido levada embora, seus filhos, mulheres, os velhos, os pais, as mães, haviam sido raptados. Os homens se acabaram de tanto chorar. A palavra de Deus diz que Davi muito se angustiou. E o verbo no original aqui significa como se a pessoa fosse exprimida num canto. Assim como o oleiro faz com argila, coloca dentro do molde e começa a apertar. Esse é o sentimento aqui. E eu recapitular o que o Senhor fez por Davi, nessa fase sombria da vida dele, nós podemos compreender melhor como Deus ajuda seu povo, quando esses se encontram envolvidos em problemas, em crises. O Senhor animou Davi, para que ele não se desesperasse, para que ele cresce, que o Senhor ajudaria. O Senhor deu sabedoria a Davi, para que ele discernisse as providências que deveria tomar, e Deus deu-lhe força, para ele fazer aquilo que era preciso. Vejam que o Senhor forneceu a Davi as informações necessárias para achar aquele campamento no meio de um deserto imenso. Isso vem uma reflexão para nós. Quando nós damos um passo de fé, quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, Ele nos dá direção e nos conduz por caminhos aplanados, amém? E por fim, Deus deu a Davi e a seus homens força, a força necessária para derrotar o inimigo. Em nossas famílias, nós somos aceitos, não por causa das nossas virtudes. A sua família, ela não te ama, não é por causa das suas virtudes, mas ela te ama,
apesar dos seus fracassos, apesar das suas falhas. A sua família te ama. Repita comigo: a minha família, ela me ama. Porque é no recôndito do lar que o nosso caráter é formado, a nossa personalidade, ela é firmada, o nosso temperamento, ele é provado. É na arena familiar que quando caímos, nós somos amparados, nós somos levantados. É dentro de casa, é no nosso lar, que quando nós ficamos tristes, nós somos consolados. Que é dentro do nosso lar, quando nós erramos, nós somos perdoados. Porque família, amados irmãos, é um lugar de aceitação, é um lugar de perdão, é um lugar de cura. É no seio da família que nós temos os mais sinceros amigos, aqueles que sempre estarão do nosso lado, mesmo que todos possam te abandonar. E eu te pergunto mais uma vez: quanto vale a sua família? Ou ainda mais, qual o valor que você tem dado para a sua família? O que você é capaz de fazer para não entregar a sua família nas mãos do inimigo? Amados irmãos, quando nós descobrimos que a família é o bem mais precioso que nós temos, quando nós entendemos que a família é um projeto de Deus, quando nós aprendemos que família precisa ser cuidada, nós desejamos mantê-la sobre o nosso olhar constante, observando e cuidando e amando, e demonstrando esse amor. Ninguém sabe quando o Senhor vai chamar. Esse final de semana teve um acidente, parece que 5 pessoas morreram na queda de um avião. Entre eles tinha um presbítero que tinha 2 filhos, a esposa estava grávida, uma cantora de 26 anos com 2 filhos e mais algumas pessoas que eu não me recordo dos detalhes. Essas pessoas estavam alegres, elas tinham entrado dentro daquele avião com um objetivo, eles estavam indo para um show, estavam pensando em chegar num lugar e alegrar as pessoas, mas não chegaram. Por isso nós precisamos amar mais, ser mais gratos pela nossa família, cuidar mais, perdoar mais, chorar mais, estar mais juntos. E quando nós entendemos isso, essa atitude, ela nos leva a orar, a interceder, a jejuar, a crer que quando nós estamos em comunhão com Deus, Ele nos abençoa, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá força, Ele nos dá direção para valorizar e cuidar da nossa família conforme a vontade do Altíssimo. Amém? Que o Espírito Santo possa ter falado em seu coração essa noite.